fisioterapeuta e faço parte da equipe da Shop Physio. Hoje nós vamos falar de Sonopulse 2, uma máquina de terapia combinada, onde conseguimos trabalhar perfeitamente num pós-operatório. Vamos lá? E o que é uma terapia combinada? Uma terapia combinada é quando nós possuímos uma máquina onde ela tem ultrassom mais corrente. Nesse caso, nós temos ultrassom e as correntes pulsa, corrente interferencial, corrente polarizada e corrente high volt. As terapias combinadas, elas são a junção do ultrassom mais uma dessas correntes saindo do cabeçote do seu ultrassom. É importante sempre lembrar que o fato de ser terapia combinada, nós conseguimos potencializar os nossos resultados. Nós conseguimos trabalhar também as terapias de forma isolada. Posso trabalhar corrente high volt de forma isolada, corrente polarizada de forma isolada e a corrente russa de forma isolada. Isso é totalmente possível. Mas também posso fazer as terapias combinadas. As terapias combinadas, elas potencializam os nossos resultados e tudo isso é comprovado já por artigo científico. Como nós estamos trabalhando com ultrassom e as correntes, eu vou explicar primeiro as terapias de forma isolada e depois como nós podemos trabalhar com as suas junções. Agora nós vamos falar de ultrassom. Quando eu falo de ultrassom, eu preciso entender que a gente precisa trabalhar algumas particularidades do ultrassom, que é o que faz a gente ter bons resultados. Então a gente precisa entender frequência, potência, e o ultrassom é uma máquina onde nós temos para resultado positivo, tempo dependente. Eu preciso trabalhar o tempo correto para que as nossas respostas sejam melhores. Quando eu falo de frequência, eu estou falando de profundidade, e essa máquina possui duas frequências, a frequência de 1 MHz e a frequência de 3 MHz. A frequência de 3 MHz é uma frequência mais superficial e a frequência de 1 MHz é uma frequência mais profunda. Como que eu vou determinar com qual dos dois eu vou trabalhar? É aí onde entra o adipômetro. O adipômetro é na hora da avaliação que a gente utiliza. Então, quando esse adipômetro dá até 3.4, nós utilizamos um ultrassom de 3 MHz, e quando ele dá acima de 3.5, nós utilizamos um ultrassom de 1 MHz. Existe um mito onde acredita-se que o ultrassom de 1 MHz só poderia ser utilizado por fisioterapeutas. Isso não é uma verdade. Quando a gente consegue trabalhar na estética com ultrassom de 1 MHz, primeiro nós utilizamos o adipômetro, como eu havia avisado a vocês. E isso traz pra gente segurança na hora do nosso tratamento. Então, dessa forma, a gente pode utilizar sim o ultrassom de 1 MHz. Quando eu falo de potência de ultrassom para vocês, a potência ela determina o aquecimento que nós vamos conseguir com esse tecido. Quando nós falamos que o ultrassom ele tem os efeitos mecânicos e os efeitos térmicos, é preciso entender que os efeitos mecânicos eles não vão gerar aquecimento. Mesmo trabalhando no ultrassom pulsado, é possível acontecer. As reações químicas, as respostas biológicas, os efeitos mecânicos e a cavitação. Quando a gente fala de cavitação, nós temos cavitações estáveis e cavitações instáveis no mercado. O ultrassom modulado até 2 watts por centímetro quadrado, como é possível fazer com essa máquina, ele vai trazer para a gente uma cavitação instável. O que ela vai fazer no nosso tecido adiposo? A cavitação instável, ela vai trazer para o nosso tecido adiposo a resposta, o efeito fisiológico de lipólise. O que é a lipólise? A lipólise é quando nós temos um tecido adiposo. Dentro do tecido adiposo, nós temos o triglicerídeo, que é uma molécula de glicerol com 3 moléculas de ácido graxo. E através desses efeitos mecânicos que nós temos no ultrassom, nós conseguimos fazer com que esse triglicerídeo ele se quebre e ele vá para o meio extracelular, ele vá para dentro da célula, para fora da célula. Só que a membrana do nosso adipócito, a gente precisa entender que ela fica intacta. Ela só está permeável, o que está fora pode entrar e o que está dentro pode sair, tá? Quando esse tecido adiposo ele fica permeável e esse triglicerídeo sai, ele vai diminuir de tamanho. Agora, com o glicerol e o ácido graxo fora da nossa membrana de adipócito, nós temos o quê? O glicerol sendo metabolizado pelo fígado, que é um efeito fisiológico, e o ácido graxo ele vai se ligar numa molécula de albumina que vai colar na musculatura. O que é que nós temos quando ele vem para o meio extracelular? O trifosfato de adenosina. A gente está acostumada mais a ouvir ele como ATP, que é a energia celular.
Essa energia celular, a gente gasta ela até dormindo. Só que nesse momento, parece que a gente não gasta, né? O que acontece? A gente precisa fazer uma atividade física. Se eu não faço uma atividade física, qual que é o risco que eu corro? Eu corro o risco de esse ATP voltar para dentro do nosso tecido adiposo. É essa a função do nosso tecido adiposo. Então ele tem como função regular a temperatura, guardar a energia e ele é um tecido de proteção. Então se eu tenho energia sem ser usada e um adipócito pronto para receber essa energia, ela volta. Então é importante que essa energia seja gasta. Você profissional, você precisa entender se você pode prescrever atividade física para suas clientes ou não. É importante a gente respeitar a nossa área de atuação. Se eu não posso prescrever atividade física, de alguma forma eu vou precisar fazer isso ou dando para ela essa opção dela fazer atividades físicas fora do nosso trabalho ou dentro do nosso espaço. Como? Nós temos máquinas que fazem isso. Nós temos plataformas vibratórias, onde ela tem que vibrar e oscilar para fazer gasto energético. E nós temos o equipamento modelado, que hoje também faz o gasto energético muito bem. Agora vamos falar um pouquinho de tempo. Quando eu falo de tempo, o ultrassom ele é tempo dependente. Não adianta pegar e colocar 5 minutos por região. Isso não vai dar resultado, tá? Eu preciso fazer um cálculo. Como que é esse cálculo? Eu vou medir altura vezes largura. Isso vai me dar o cálculo daquela área em centímetros quadrados. Depois que eu fiz esse cálculo de altura vezes largura, eu vou dividir pelo tamanho da era do nosso cabeçote, que no caso do Sonopulse 2 é uma era de 10 centímetros. Então, altura vezes largura dividido por 10. Esse número que sair é o tempo que nós precisamos trabalhar. É muito importante respeitar esse tempo. Além de trabalhar essas possibilidades, nós também precisamos prestar atenção no modo dessa emissão de onda, que pode ser contínuo ou pulsado. Modo contínuo é quando nós temos essa onda passando de forma ininterrupta. Já o modo pulsado, nós temos pacotes de energia sendo entregue. O modo pulsado, quanto maior for a pulsação, menos calor ele vai entregar, trazendo para a gente somente os efeitos mecânicos que já foram citados. E como nós podemos indicar esses tratamentos na hora dos nossos protocolos? Nós temos o pulsado a 20% e a 50%, onde os modos pulsados a 50% trazem menos calor do que os pulsados a 20%. Nós temos o modo pulsado a 20% e a 50%. Quando eu falo do modo pulsado a 20%, eu tenho 20% somente do tempo passando onda ultrassônica e 80% do tempo sem passar ondas. E no modo 50%, isso vai estar de forma balanceada. Eu tenho 50% do tempo passando onda e 50% do tempo não passando onda. Quando que eu uso essas formas? Quando eu estou trabalhando processos inflamatórios. Quanto maior o processo inflamatório, quanto mais agudo ele for, menos energia em forma de calor eu tenho que entregar. Então, nesses casos, nós trabalharíamos com pulsado a 20%. Quando esses casos vão passando e o processo vai ficando menos intenso, nós já podemos trabalhar com o modo pulsado a 50%, até eu poder chegar no modo contínuo, se for esse o caso. Agora, vamos falar quais são as indicações de ultrassom? O ultrassom ele pode ser utilizado para celulite, para analgesia, para gordura localizada, na redução de edema, em casos de processos inflamatórios, tanto agudo quanto já crônico, no pós-operatório imediato, no pós-operatório tardio. Lembrando sempre que quando falamos de pós-operatório, é importante ter autorização do médico. Não podemos trabalhar no pós-operatório de forma com máquinas sem que esse médico tenha autorizado. Nós temos também a redução de espasmo muscular e o aumento da amplitude de movimento. Agora vamos falar das contraindicações? Nós temos contraindicações como área cardíaca, dor não diagnosticada, aparecimento de trombose venosa profunda, seja ela pregressa ou seja ela atual, é importante ter a autorização de um médico. Nas gônadas, para que seja evitado o aquecimento. O ultrassom de 1 e 3 MHz, como nós temos na máquina, ele não pode ser aplicado em regiões faciais, nos olhos, áreas previamente tratadas com radioterapia,
gestante ou pessoas que estejam com a intenção de engravidar, áreas neoplásicas, não deve ser aplicado em epífise óssea. Pacientes senis, crianças e adolescentes, nós devemos sempre ter o cuidado redobrado. Quais são os acessórios que acompanham? Para você conseguir trabalhar o ultrassom, você vai ter a sua era e um gel de contato. Agora nós vamos falar sobre a corrente russa. A corrente russa é uma corrente alternada de média frequência. Essa é a sua característica. Ela está modulada numa frequência de 2,5 MHz, modulada em 10 milissegundos. Quando a gente fala de corrente russa, a corrente russa ela foi estudada na década de 70 por Coates. Ela foi estudada em atletas russos. Muitas vezes nossos clientes se queixam que essa corrente é uma corrente muito forte. Precisamos entender que como ela foi estudada nos atletas, ela tem essa característica. Agora nós vamos falar sobre a corrente russa. A corrente russa é uma corrente alternada de média frequência, onde ela foi modulada a uma frequência de 2,5 kHz e 10 milissegundos. A corrente russa ela foi estudada na década de 70 por Coates, na Rússia. Nessa época, era onde estava existindo, ia acontecer na Rússia, as Olimpíadas. Isso fez com que a Rússia trouxesse para o seu país muitas medalhas. Os atletas faziam a utilização da corrente e não caía no doping, tá? Então a gente sabe que isso traz resultado. Existem artigos científicos que comprovam para a gente que a corrente russa ela realmente consegue melhorar o nosso sistema. Agora nós vamos falar dos modos da corrente. Nós temos 4 modos: o modo contínuo, o modo sincronizado, o modo recíproco e o modo sequencial. Para trabalhar a parte sensorial, nós temos o modo contínuo e o modo sequencial. No modo contínuo e no modo sequencial, nós vamos trabalhar partes mais superficiais. Nós conseguimos trabalhar analgesia de dor aguda e de dor crônica. Nós conseguimos trabalhar o estímulo à drenagem linfática. Agora, para trabalhar a parte de fortalecimento muscular, nós temos o modo recíproco e o modo sincronizado. O modo recíproco é quando nós temos o canal 1 contraindo, enquanto o canal 2 está parado. Depois o canal 2 passa a fazer essa contração, enquanto o canal 1 fica parado. Quando nós falamos do modo sincronizado, nós estamos falando da contração e do relaxamento do canal 1 e 2 ao mesmo tempo. Agora nós vamos falar da rampa. Na rampa nós temos a rampa Rise On Decay Off. A rampa Rise e a rampa Decay, existe uma regra. Elas sempre terão tempos iguais. E aí você determina, pode ser de 2, 3, 5 segundos, de acordo com o que você está tratando. Se você está tratando para a área de estética, 2 segundos já é o suficiente. Se você está trabalhando para a parte de reabilitação, é importante que você avalie e veja o que for necessário. Já o tempo on e o tempo off é o tempo efetivo de contração e de relaxamento. É ele que vai determinar a evolução do seu tratamento. Existe também uma regra: tempo on e tempo off pode sim ser iguais e tempo on menor que o tempo off. O inverso nunca pode acontecer. Você nunca pode deixar uma contração maior que um tempo de relaxamento. Isso pode trazer uma fadiga muscular muito grande. Agora, falando de tempo, nós temos, para trabalhar parte sensorial, a máquina podendo ser utilizada durante 60 minutos. 60 minutos para drenar, 60 minutos para fazer analgesia. Quando nós falamos de fortalecimento muscular, é importante respeitar tanto o tempo de ação quanto o tempo de relaxamento dessa musculatura. Eu não posso fazer fortalecimento muscular todos os dias. Nós temos 2 formas de fazer esse fortalecimento muscular. Uma forma voluntária, que é uma forma assíncrona. Como que seria isso? São os movimentos que nós estamos acostumados a fazer. É a forma quando nós vamos para uma academia fazer uma atividade física. Essa é a forma voluntária. Ela recruta uma quantidade de fibras específicas para aquele movimento. Se eu vou pegar um copo de água, eu preciso recrutar uma quantidade de fibras. Se eu for levantar uma mesa, eu preciso recrutar uma outra quantidade de fibras. Isso a gente vai fazendo na academia de forma evolutiva. Então, no primeiro mês, a gente consegue recrutar aí cerca de 30% de fibra.
no segundo mês 60% de fibra e no terceiro mês 90% de fibra. É por isso que o instrutor da academia fala pra gente: olha, você só começa a ver o resultado daqui 3 meses. É quando conseguimos recrutar 90% das fibras que estamos ativando. Quando nós estamos trabalhando um aparelho de contração mecânica, nós estamos trabalhando com uma forma síncrona. O que isso quer dizer? Nós estamos trabalhando com o recrutamento de todas as fibras ao mesmo tempo. Que fibras são essas? São as fibras mais superficiais. Então, mesmo a gente trabalhando fibras diferentes, a gente consegue um excelente resultado. Como que nós podemos fazer com que esses resultados sejam potencializados? Quando elas conseguem fazer, junto com os procedimentos estéticos, uma atividade física. Dessa forma, nós estamos fazendo tanto a contração de musculatura profunda, como também de musculatura mais superficial. Quais são as indicações para você conseguir trabalhar com uma corrente russa? Nós temos fortalecimento muscular, analgesia, auxilia na sua drenagem linfática. Você consegue trabalhar dores crônicas, dores agudas. Você consegue trabalhar tanto a musculatura corporal como também a musculatura facial. Além disso, nós conseguimos trabalhar uma remodelagem corporal, tratamentos de celulite, principalmente das celulites flácidas, onde nós temos não só uma flacidez tecidual, como na maioria das vezes uma flacidez muscular também. Quais são os acessórios? Nós temos o canal de saída 1, que é o canal laranja, e o canal de saída 2, que é o canal preto, além dos eletrodos que acompanham na máquina. Quando falamos do posicionamento dos eletrodos, devemos sempre observar a fibra muscular e qual que é a ação dessa musculatura. Na dúvida da colocação do eletrodo, procure sempre um atlas de anatomia para que você saiba qual que é a direção dessa fibra muscular, onde está a origem e inserção dessa musculatura, qual é a ação dessa musculatura. Não podemos colocar os eletrodos de forma aleatória, respeitando sempre que o canal 1 ele tem que estar em uma musculatura, e aí nós temos a saída preta e a saída vermelha desse primeiro canal. Essas saídas, elas precisam estar de forma sincronizada, juntas. Eu não posso colocar preto e vermelho em musculaturas diferentes. Lembrando sempre que eu tenho um canal laranja com uma saída preta e uma saída vermelha que devem estar na mesma musculatura. Agora nós vamos falar da corrente interferencial, que é uma corrente alternada de média frequência que está em um formato sinusoidal. Ela possui as frequências de 2, 4 e 8 kHz, onde 2 kHz nós vamos trabalhar fortalecimento muscular, 4 e 8 kHz está mais indicada para a parte de analgesia. Nós temos a AMF, que está modulada em 1 até 100 Hz. A AMF é a frequência modulada dessa amplitude. Nós temos também o modo sweep, que é a variação da AMF. A variação da AMF nós podemos colocar em até 60% da AMF base. Isso vai fazer com que não haja acomodação da corrente no tecido. Ele faz com que os nossos pacientes tenham menos acomodação à corrente. Demora um tempo maior para que ele se acostume e pare de sentir os efeitos dessa corrente no tecido. A corrente interferencial é uma corrente muito indicada para trabalhar a analgesia. Nós temos também uma forma de variação da AMF, que seria esses modos. Nós temos o modo para dor aguda, onde ele tem 6 por 6 segundos. Nós temos um outro modo também, que seria para dor aguda, que ele está no modo quadrado, onde nós temos 1 segundo por 5 segundos para 1 segundo. E para as dores crônicas, onde nós temos 1 segundo para 1 segundo e 1 segundo. Nos modos de aplicação, nós temos o modo bipolar e o modo tetrapolar. No modo bipolar, teremos somente 2 canais de saída e a região de queixa tem que ficar no centro. No modo tetrapolar, nós teremos 4 canais, onde nós vamos poder fazer o modo normal e o modo automático. No modo normal, essas correntes ficarão de forma fixa. E no modo automático, essa corrente ela irá caminhar em um único sentido, onde os nossos pacientes nunca saberão dizer aonde está passando a corrente naquele exato momento.
Quando falamos de analgesia, nós temos dois mecanismos, que seria o mecanismo ascendente e o mecanismo descendente. Quando falamos de mecanismo ascendente, estamos falando da teoria das comportas, onde trabalhamos uma dor aguda. Como que funciona de forma simples a teoria das comportas? Nós temos um mecanismo ascendente, onde ele não permite que essa dor chegue ao nosso sistema nervoso central. Então nós não conseguimos entender que estamos sentindo dor. Já o mecanismo descendente é através de liberação de beta-endorfina, onde essa liberação hormonal ocorre de forma gradativa e a dor aguda, que é uma dor que perdura durante um tempo maior, vai diminuindo. As indicações da corrente interferencial são indicações simples: analgesia e contração muscular. Falando dos acessórios que acompanham a máquina para a corrente interferencial, nós temos o canal 1, que é o canal laranja, e o canal 2, que é o canal preto. Além dos canais, também vão acompanhar os eletrodos. Agora vamos falar da corrente polarizada? Quando falamos da corrente polarizada, nós temos uma corrente sinusoidal retificada em meia onda que flui somente em uma direção. Essa corrente ela pode ser uma corrente de forma positiva ou de forma negativa. Quem vai determinar isso é o produto que você está utilizando. As correntes polarizadas elas sempre vão trabalhar por eletrorrepulsão, ou seja, nós precisamos saber qual que é a polaridade desse produto e colocar a polaridade igual na máquina. É importante sempre lembrar que você precisa saber a polaridade do produto que você está utilizando. Lembre-se que os opostos se atraem e os iguais se repelem. Quando você coloca a polaridade igual na máquina, essa máquina vai repelir o produto para dentro do tecido. E aí acontece a permeação do princípio ativo que você está colocando. Lembrando que se o seu produto for um produto nanoencapsulado, quelado ou quelatado, não existe a necessidade de você permear ele com máquinas. Essa tecnologia permeia o tecido por si só. Quais são as indicações? Podemos trabalhar terapia capilar, peles extremamente oleosas, iontoforese. E os seus acessórios, nós vamos ter o canal 1, seria o canal laranja, e o canal 2, que é o canal preto. Qual que é a diferença? Quando falamos de corrente polarizada, nós vamos trabalhar somente com garras de jacaré. Na sua máquina possui duas saídas laranjas de forma diferente. Uma pino-banana que você vai utilizar na corrente russa e interferencial e uma garra de jacaré, onde você utilizará somente na corrente polarizada. O mesmo você vai fazer com o canal preto, que é o canal 2. Canal saída pino-banana você utilizará na corrente russa e interferencial e a garra de jacaré somente para a corrente polarizada. Agora nós não trabalharemos com eletrodos, nós vamos trabalhar com placa de alumínio e chamex. O chamex é importante que ele esteja encharcado em água. Não podemos umedecer somente com um borrifador, por exemplo. Temos que colocar ele dentro da água para que ele seja totalmente umidificado, ao ponto de você apertar e escorrer água. Se você só deixa ele úmido, você corre o risco desse chamex secar e queimar suas clientes. Onde eu vou colocar o princípio ativo? O princípio ativo você só colocará na saída vermelha, que seria a sua saída ativa. É ela quem vai colocar o produto dentro do tecido. A sua saída preta é a sua saída dispersiva. Essa saída ela só vai direcionar, ela só vai fechar o campo para que a corrente funcione. Agora nós vamos falar sobre a corrente high volt. A corrente high volt é uma corrente que poucas pessoas escutaram falar. Só que a gente consegue trabalhar diversas coisas, como drenagem linfática, analgesia e, no pós-operatório, e cicatrização. É uma corrente onde ela tem um único sentido, uma corrente monofásica, que traz pra gente pulsos gêmeos. Quando ela traz esses pulsos gêmeos, ela faz a abertura da membrana celular e o seu fechamento. O modo da saída da intensidade é até de 60 watts. Ela tem a polaridade positiva e a polaridade negativa. A frequência vai até 250 Hz. O tempo de tratamento vai de 1 até 60 minutos. E os canais que nós vamos utilizar é o canal 1, canal 2, canal laranja e canal preto. As suas indicações. Nós podemos trabalhar redução de edema,
controle de processo inflamatório, drenagem linfática e vascular, cicatrização de feridas, eletroporação, aumento da circulação sanguínea local, alívio sintomático da dor crônica, prevenção e retardo de atrofia, dor pós-traumática ou pós-operatória, relaxamento temporário de espasmos musculares e manutenção e amplitude de movimento. Os acessórios que acompanham na máquina é o canal amarelo e preto, que você vai utilizar no quarto canal. Acompanha também eletrodos autoadesivo e eletrodos comum. Vocês vão ver na tela agora os protocolos para mecanismo de controle de dor, redução de edema, cicatrização e tratamento de feridas profundas. Agora nós vamos falar as contraindicações gerais das correntes: pulsa, interferencial, polarizada e corrente high volt. Então, é contraindicado epilepsia, cardiopatia, pessoas que têm alergia à corrente, processos infecciosos, processos inflamatórios, trabalhar em área cardíaca, mulheres que estejam gestantes ou com a intenção de engravidar, hipertensão e diabetes descompensados. Desde que o seu cliente esteja com os exames ok e autorização do médico, nós podemos trabalhar com a terapia. Pacientes que tiveram diagnóstico de câncer e que tiveram diagnóstico da TVP, que é a trombose venosa profunda. Também é contraindicado pacientes que tenham monitoramento cardíaco e aparelhos auditivos, sendo que os aparelhos auditivos, se o paciente consegue retirar, é possível fazer sim a terapia. A manutenção da máquina. É importante que a manutenção da máquina seja feita pelo menos uma vez ao ano. Isso traz para vocês a segurança de ter um equipamento que foi calibrado. A garantia da máquina são de 18 meses, o que equivale a 1 ano e meio. Procure a Ibramed e saiba qual que é a assistência técnica mais próxima da sua casa. Agora nós vamos conhecer a máquina e aprender o seu manuseio. Vamos lá? Esse é o Sonopulse 2. Agora eu vou ensinar para vocês o manuseio da máquina. A máquina é bivolt automático. Nós precisamos fazer a ligação da máquina na energia elétrica. E aqui é um botão, onde será ligado e desligado a máquina. Essa é a apresentação do Sonopulse 2. Quando nós trabalhamos programas pré-programados, apertamos primeiro a tecla Prog Menu. Como os protocolos que nós temos a seguir, vocês verão alguns. Encontre o protocolo que você quer trabalhar. Aqui nós temos o protocolo de aumento de força muscular em atletas de nível 1. Para selecionar esse protocolo, aperte novamente a tecla Prog Menu e ele vem te informando: protocolo para eletroterapia. Neste caso, o ultrassom que está aqui embaixo está desligado. Nós trabalharemos somente com a coluna de cima. Corrente russa no modo sincronizado, com uma rampa Rise de 3, tempo on de 12, rampa Decay de 3, tempo off de 20, com 70 MHz por 20 minutos. Aperte Start e dê as intensidades no canal 1 e 2. Conecte os cabos, aperte o Start e aumente a intensidade. Lembrando sempre que ao trabalhar corrente russa, usaremos pino banana e que devemos trabalhar com os pares de cores no mesmo grupo muscular. Mostrando agora um protocolo com ultrassom. O protocolo escolhido foi sonoforese. Seleciono protocolo para ultrassom. Ok? Aqui nós temos, na linha de cima, corrente russa. Devemos lembrar que na tela anterior veio nos informando que o tratamento era somente de ultrassom. Como nós temos aqui terapia combinada desligada, o que nós estamos trabalhando somente a coluna de baixo, que é a coluna do ultrassom. Nós vamos trabalhar somente a coluna de baixo do ultrassom. Caminho
com a luz piscante até a intensidade. Dê o Start e aumente a intensidade. Lembrando que o ultrassom é importante que você só aperte a tecla Start quando ele já estiver em contato com a pele. Quando você liga o ultrassom sem estar em contato com a pele, você corre o risco de queimar o cristal piezoelétrico que possui no nosso cabeçote. Aumente a intensidade de acordo com o seu tratamento. Na máquina, nós temos também o protocolo de pós-operatório tardio. Selecione, menu novamente, protocolo para ultrassom. Selecione, lembre-se sempre, a terapia está desligada. Caminhe com a luz piscante. Caso você queira mudar alguns parâmetros da coluna de baixo, é possível utilizando as teclas 7+, ou 7-, desde que a luz piscante esteja no local onde você queira trocar o protocolo. O protocolo está da forma que eu quero utilizar, dou o Start e aumento a intensidade. Aqui nós temos um protocolo de pós-operatório tardio. Vou dar um exemplo para vocês de uma terapia combinada. Aqui nós temos o protocolo de modulação de dor e regeneração tecidual pós-lesão aguda. Aperto menu novamente, protocolo para terapia combinada. Ok? Nós estamos trabalhando com a corrente high volt no modo contínuo, negativo, com 150 Hz por 20 minutos. O ultrassom com 1 MHz no modo pulsado a 50%, com 16 Hz. Aperto Start e aumento a intensidade do ultrassom. Como estou trabalhando terapia combinada e estou utilizando a corrente high volt, devo aumentar também a intensidade da corrente high volt na saída amarela. Agora eu vou mostrar para vocês como vou utilizar os cabos. Esse cabo onde nós temos duas saídas amarela e uma saída preta é o cabo da corrente high volt. Devemos lembrar sempre que nós teremos duas saídas ativa e uma saída dispersiva, onde a saída ativa será colocada no local do tratamento e a saída dispersiva em um local próximo, de no máximo 20 centímetros de distância. Lembrando que quando eu falo de terapia combinada, eu tenho o ultrassom e a corrente saindo do nosso cabeçote. Nesse caso, como nós estamos utilizando a corrente high volt, acompanha na máquina os acessórios para terapia combinada. Aqui na corrente high volt nós temos a saída preta, que será a nossa saída dispersiva, que nós utilizaremos com o eletrodo autoadesivo. E a nossa saída amarela, que é a nossa saída ativa vermelha, que nós utilizaremos com um eletrodo que é necessário utilizar gel neutro à base de água. Esses dois eletrodos precisam ficar perto da área de tratamento. Lembrando sempre que vamos trabalhar com o cabeçote na área de tratamento. Aqui nós vamos ter a corrente high volt e a onda ultrassônica saindo do cabeçote. Agora vamos falar sobre como trabalhar com a terapia combinada. Para trabalhar com as terapias combinadas, acompanhem os acessórios. Aqui nós temos um cabo laranja sozinho, pino banana, que será utilizado para corrente interferencial, no modo bipolar, e nós temos a garra de jacaré, que será utilizada para corrente polarizada. Quando utilizamos esses cabos, devemos lembrar que a corrente sairá de dentro do cabeçote do ultrassom. É o que caracteriza ser uma terapia combinada. Para trabalhar somente com a corrente polarizada, nós temos o canal de saída laranja e o canal de saída preto, onde os dois estão utilizando garra de jacaré. Devemos sempre lembrar que aqui nós temos o nosso eletrodo ativo e a nossa esponja precisa estar encharcada em água. O gel com princípio ativo sempre será colocado na saída vermelha, que é a nossa saída ativa. Na nossa saída preta, só é necessário que a esponja esteja encharcada.
Agora eu vou demonstrar para vocês como montar um protocolo manual. Sempre observe a luz piscante. Nas teclas 7+ e 7-, você vai modificando a terapia. Então nós temos terapia High Volt, corrente russa, interferencial no modo tetrapolar, interferencial no modo bipolar, corrente polarizada, voltamos para a corrente High Volt. O que eu irei demonstrar para vocês é a modulação da corrente russa. Selecionei corrente russa. Na tecla Next, eu venho para o próximo, no modo sincronizado. Mas eu vou mostrar para vocês quais são as opções de modos que nós temos. Sincronizado, recíproco, contínuo, sincronizado novamente. Deixarei no modo sincronizado, pois a minha intenção será fazer um protocolo de fortalecimento muscular. Nossa rampa Rice eu vou deixar com tempo de 2 segundos. Vou deixar nosso tempo on com 10. Tempo decay igual ao tempo Rice. E nosso tempo off com 15 minutos. Vou deixar com 50 Hz a frequência de modulação do burst. E aqui nós já temos tempo. Vou deixar um tempo de 20 minutos. Nossa terapia combinada está no modo desligado. Aperto o Start e aumento a intensidade nos canais, que será demonstrado nesse canto da tela. Para modular o ultrassom, eu preciso que a luz piscante fique na segunda linha. Nós temos aqui o ultrassom de 1 e de 3 MHz. Escolha a frequência desejada, passe para o lado. Nós temos o modo pulsado, que abrirá o modo 50% ou 20%. Quando no modo contínuo, aqui não aparece nada. A terapia combinada está desligada. Eu aperto Start e aumento a intensidade da máquina. A pele já foi higienizada. Apliquei gel neutro à base de água. E agora estou programando a máquina. Acoplei o cabeçote no tecido. Startei a máquina e aumento a intensidade do ultrassom. Lembrando que eu não posso deixar esse ultrassom parado. E agora eu venho fazendo a movimentação. Agora nós estamos utilizando a terapia combinada da corrente polarizada. A máquina já está programada, como vocês viram anteriormente. E aqui eu tenho o cabo dispersivo com a saída preta. Lembrando que a corrente polarizada está saindo do cabeçote junto com o ultrassom. Agora nós estamos utilizando a terapia combinada da corrente russa mais o ultrassom. Lembrando que aqui está o nosso cabo de terapia combinada com a saída preta. A nossa corrente russa está saindo do cabeçote, junto do ultrassom. Agora nós estamos trabalhando terapia combinada de ultrassom mais corrente High Volt. A máquina já foi programada e aqui nós temos na saída preta um eletrodo autoadesivo e aqui na saída amarela nós temos um eletrodo comum utilizado com gel neutro à base de água. Agora nós estamos trabalhando somente com a corrente russa. Lembrando que eu preciso respeitar os canais de saída para trabalhar em grupos musculares. Starto a máquina e aumento a intensidade, até observar uma contração da musculatura. Observe a musculatura contraindo e relaxando. Contração. Ainda está contraindo. Relaxamento da musculatura. Agora, para trabalhar a corrente polarizada, é importante utilizar a garra de jacaré.
Na saída vermelha, nós vamos ter a nossa saída ativa, onde nós precisamos ter o gel com princípio ativo, que irá ser permeado, e na nossa saída preta, somente o Chamex encharcado em água. Agora, para trabalhar a corrente High Volt, nós temos o eletrodo dispersivo e os dois eletrodos ativos, sendo utilizado somente gel neutro. Chegamos ao fim de mais um treinamento. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato conosco. Nossa maior satisfação é atender você.